Certo, pessoal. Vamos retomar nosso assunto de orientação a objetos. E agora nós vamos falar especificamente sobre encapsulamento, certo? Esse assunto encapsulamento ele é um assunto muito útil na orientação a objetos porque ele vai nos ajudar a, digamos que, a proteger o nosso código, certo? A criar uma camada de proteção. Como assim, professor, uma camada de proteção? Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo que eu estou tentando mostrar como funcionaria esse encapsulamento. Tá? Então veja bem, aqui imagina que esse quadrado retângulo, esse retângulo melhor, né? Esse retângulo maior, mais externo, ele é o programa que está sendo desenvolvido por dois programadores, tá? O programador A e o programador B. O programador A, ele escreveu um código, certo? Ele começou a escrever ali, criou uma variável chamada quantidade de passageiros e atribuiu o valor 5 para essa variável, certo? Aí beleza. Mas lá na frente, o programador A, no código dele, ele tem uma verificação. Ele botou assim, se a quantidade de passageiros for menor ou igual a 5, imprime a quantidade de passageiros. Então imagina que esse programa aí é alguma coisa referente a carro, né? E aí imagina que imagina o que aconteceria se durante um determinado trajeto a pessoa que está dirigindo aquele carro, né, estiver carregando uma quantidade de passageiros maior do que 5, e aí essa pessoa for parada numa blitz, por exemplo. Então, para evitar esse tipo de situação, o carro ele verifica a quantidade de passageiros que tem, tá? E aí, se tiver a quantidade excedente, ele vai avisar o motorista, né? Então, digamos que é uma inteligência do carro que está sendo desenvolvido, beleza? Ok, então o programador A foi lá, definiu o valor como 5, né? E aí ele tá desenvolvendo o sistema junto com o colega dele, o programador B. O programador B, desavisado, foi lá e trocou a quantidade de passageiros para 15, tá? Quando o programador fez essa troca para 15, definiu em vez de 5, definiu para 15, quando o programador vai fazer o teste dele aqui, a quantidade de passageiros menor ou igual a 5, nesse momento, o que vai acontecer? Será que a quantidade de passageiros é menor ou igual a 5? Não, não é, né? Então ele não vai imprimir o valor agora, o novo valor da quantidade de passageiros é 15. Então ele não vai imprimir aqui a quantidade de passageiros, né? E aí o carro não vai conseguir notificar o usuário de que ele está levando uma quantidade a mais de passageiros. Então vai dar um erro, né? Então eu botei o X aí para indicar que esse trecho do código aqui do programador A nunca mais vai ser executado, né? Porque o novo valor da quantidade de passageiros é 15. Beleza, e como que a gente pode então contornar essa situação? Tá? Aí eu coloquei aqui embaixo uma cápsula, né? Para lembrar o termo encapsulamento. Digamos que a gente vai agora criar um mecanismo que vai proteger o nosso código, tá? de situações semelhantes a que nós acabamos de descrever. Então o programador A foi lá, programou a quantidade de passageiros igual a 5. Tá? Por mais que o programador B vá lá e troque a quantidade de passageiros para 15, agora com o encapsulamento, olha o que vai acontecer. O programador B, se ele trocar a quantidade de passageiros para 15, nós vamos ativar o encapsulamento, né? Digamos assim, que vamos chamar a tal da cápsula, a nossa camada de proteção. E aí olha só o que vai acontecer, a gente vai colocar lá dentro da nossa cápsula um teste simples, pode ser qualquer outro teste, tá? Mas no nosso exemplo aqui é um teste bem simples. A gente vai verificar se a quantidade de passageiros for maior ou igual a 5, ou seja, se alguém desavisadamente, né, foi lá e colocou 15, né, um valor além do que seria permitido, a gente força a quantidade de passageiros a ser 5, né? Então, sempre a quantidade de passageiros sempre vai ser 5. Toda vez que a quantidade de passageiros for passar do excedente, né? Então a gente força aquela variável a ser a quantidade máxima. É como se nós estivéssemos lá e falando, olha, não, vamos tirar toda a galera que está a mais aqui do carro, tá? Vamos deixar só os 5 no máximo. Por quê?
Que a gente fazendo isso, esse tratamento aqui, ó, eu vou forçar minha variável voltar a ser 5, né? Vou tirar todo mundo do carro que está em excesso. E aí, quando eu vou poder voltar para cá, ó, repara que eu botei a setinha aqui retornando para o código do programador A. E agora, quando ele for fazer o teste, ó, se a quantidade de passageiros for menor ou igual a 5, aí agora sim, né? Aí agora a quantidade de passageiros voltou a ser 5. Ou seja, eu tirei todo mundo que estava excedente e agora ficou só a quantidade de pessoas que é permitida dentro do carro. Então aí ele retorna o valor, aqui 5, né? E aí assim a gente pode notificar o usuário, olha, tem 5 pessoas, pode seguir tranquilamente pela Blitz, tá? Vocês vão, durante o estudo de vocês, vai ser comum vocês se depararem com esse assunto encapsulamento, tá? E eu quero que vocês consigam compreender que esse assunto encapsulamento é para poder trazer um pouco mais de segurança tanto para o nosso código, né? E dessa forma o nosso código ele vai ficar um pouco mais robusto, né? Um pouco mais seguro, por causa desses tratamentos que a gente vai poder fazer em algum determinado ponto, né? Umas pequenas validações, digamos assim, no nosso código, tá? Quando vocês estiverem estudando também, vai ser muito comum vocês se depararem com o termo encapsulamento e vocês vão se deparar com dois sufixos de métodos, tá? Vocês já sabem que métodos são as nossas funções que nós tínhamos antes, né? Só que agora, no mundo orientado a objeto, a gente chama de funções, tá? Perdão, a gente chama de métodos. Vocês vão se deparar no estudo de vocês com dois prefixos, melhor dizendo, os métodos set e o método get, tá? Então, geralmente o pessoal coloca o prefixo set para poder indicar que vai modificar a variável, tá? E aí, lembrando que isso aqui ainda faz parte do encapsulamento, tá? Então, se eu quero modificar o meu método, a minha variável, eu chamo o meu método, por exemplo, aqui seria set quantidade de passageiros, né? Eu uso o prefixo set e eu posso botar o nome da minha variável para poder eu continuar trabalhando. Então, através desse método set, eu vou lá, posso colocar esse conteúdo desse código aqui dentro desse método set quantidade de passageiros. Então, eu vou poder fazer o tratamento, né, a verificação do meu código. E o método get serve para que eu possa recuperar o valor daquela variável, tá? Porque a gente vai ver que, já que a gente já conhece os modificadores de acesso, para eu evitar esse tipo de problema no nosso código, o que a gente vai fazer? Os atributos que eu não quero que ocorram esse tipo de interferências, como aconteceu nesse exemplo, então eu vou definir ele como privado, né? Então aí os programadores já não vão ter mais acesso direto aqueles atributos, tá? Só vai ter acesso se for público, né? E se eu definir como privado, não vai ter mais como acessar. Então eu vou definir eles como privados, ok? E os programadores só vão ter acesso a esses atributos através desses métodos do encapsulamento, que vão ser os métodos set e os métodos get, tá? Aí, lembrando uma coisa, o método set vai servir para eu poder, vão ser público, né, como eu disse, ou vai ser protegido, né, mas geralmente são públicos. Bem, então o método set ele vai servir para que eu possa modificar o dado, né? Só que lembra, eu não vou fazer uma modificação de qualquer forma, eu vou encapsular essa modificação, né? Então eu vou passar por essa camada de proteção aqui da cápsula, né? Como eu representei aqui, ó, tentei botar aqui dentro dessa cápsula para poder conter as mudanças que vão acontecer no meu código, tá? É algo mais controlado, é uma mudança controlada, melhor dizendo, né? Então eu vou conseguir fazer essa mudança controlada através desse método set, tá? E aí eu consigo encapsular as mudanças. E aí como é que eu faço, professor, para poder recuperar o dado que foi modificado? Aí eu vou conseguir fazer isso através desse método get, tá? O prefixo get é só uma convenção, tá? A gente vai colocar get quantidade de passageiros. Então eu vou conseguir recuperar o valor da quantidade de passageiros, tá? Através do método get. Então, em resumo, os métodos set vão me permitir fazer as mudanças controladas, vamos colocar assim entre aspas, né? Vou fazer mudanças controladas. E com o get eu vou conseguir recuperar a mudança que foi feita naquele dado, tá bom? Então o set eu consigo alterar e o get eu consigo recuperar, tá bom?
Vocês vão ver também que vai ter muita gente que vai, quando falar do termo encapsulamento, vai assimilar logo com esse termo set-get. Ah, encapsulamento é set-get. Não é. Encapsulamento é eu conseguir proteger, né, as minhas variáveis, deixando elas privadas, os meus atributos privados, e eu posso fazer mudanças controladas, né, nesses atributos que estão privados através do método set, e eu consigo recuperar o valor daquele atributo através do método get. Beleza, pessoal? Bem, então, a partir de agora a gente vai conversar do código, tá? A gente vai começar a conversar sobre código. Vamos ver como funciona toda essa parte de orientação a objetos com a linguagem de programação. E aí a gente se vê na nossa aula. Até mais.